Seja bem-vindo, rapaziada do canal, que fala com vocês aqui é o Cruz, vocês hoje mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu pretendo trazer finalmente o vídeo que eu tanto prometi para falar acerca de Elden Ring, beleza, rapaziada? Então hoje já peço aqui para vocês deixarem um like, o vídeo talvez vai ficar um pouquinho longo acima do normal, mas hoje vai trazer a nossa primeira review aqui pro canal, show de bola? Hoje estou gravando esse vídeo dia 14, mas eu já terei faz alguns dias, eu estava só descansando, jogando outras coisas nesse meio tempo. Mas deixa o like, comenta o que vocês já estão jogando o jogo, o que vocês acharam do jogo e se pretendem jogar, caso ainda não tenha jogado. Show? Aqui eu vou dar spoilers, então quem não quiser saber nada sobre o jogo, que ainda não passou em determinada parte e tudo mais, eu peço para que deixe o like, dá o suporte pro canal, mas pode fechar o vídeo aí que eu também não quero estragar a experiência de vocês, beleza? Gente, então vamos lá, tá? Para começar, deixa eu explanar um pouquinho qual foi minha trajetória durante o jogo, tá? Eu comecei o jogo a jogar dia 24 de fevereiro, tá? Porque o jogo não tinha horário travado pro mundo. Então, ele foi aberto na Nova Zelândia e eu pude jogar, tá? Fiz live, tudo jeitinho, tudo mais. E tem a live do zeramento lá na Twitch. Então segue lá na Twitch para você poder ficar sabendo o que tá acontecendo dentro do canal. Show? Então assim, ó. Vocês podem ver, ó, eu fechei o jogo com 83 horas e 52 minutos. Eu vou arredondar aqui porque vai contar esse contador enquanto estiver fazendo o vídeo, tá? E fechei o game no nível 145, mas tem uma vírgula aqui. Eu matei o boss final no 141. É porque depois eu acabei jogando um pouco com a rapaziada, ganhei mais alguns levels aí e fechei. Então, ou seja, o Soul Lock, né, que é o que a gente chama que é para você poder ter um level máximo assim, para não ter muita dificuldade no jogo, se você souber o que está fazendo, é 140 ou 150, tá? Esse é o Soul Lock do Elden Ring, tá? Por que eu tô falando disso? Porque geralmente Dark Souls o Soul Lock é level 100, no Bloodborne, se me falha a memória, acho que é 120, e no Dark Souls 2 é 150, eu não lembro de cabeça, mas se eu não me engano são esses valores, alguma coisa próximo disso. Então o Elden Ring, o Soul Lock dele é 140 ou 150, o que é uma taxa relativamente ok, tá bom? Vamos lá. Vocês podem ver ali, eu fechei o jogo fazendo um guerreiro. Então 40 de vitalidade, 10 de mente, 45 de tenacidade, 51 de força, 20 de destreza e 45 de arcano. Eu não botei nenhum ponto nem em inteligência e nem em fé, porque eu não usei nada desses atributos, tá? O arcano está alto porque eu construí uma build focada em dano de sangue, tá? E não apenas isso, eu usei muito a taxa de descoberta do jogo. Então eu queria ter ela alta o suficiente. Atrás da minha cabeça aqui, né, mais ou menos aqui, tá? Tá os meus extras de vida. Faltou um para eu pegar, então é 14 mais 12 que eles ficam, se não me falha a memória, é esse o valor? É isso mesmo. 14 mais 12, faltou um para eu pegar, mas como não tem conquista de aprimorar o máximo, também não me importei. Dá para zerar com menos do que o máximo, tá bom? Terminei com o set do Radan, praticamente, com exceção do capacete, que eu usei o do Crisol apenas pelo Fashion, tá bom? Usei o escudo de latão, botei ele mais 14, e o arco de polia, tá? Com flechas normais. Esse foi o meu arsenal que eu usarei o jogo, tá? Então vamos lá, beleza? O que eu tenho para dizer aqui agora, tá? Eu comecei e fiquei enfurnado nesse game até o dia em que eu praticamente zerei o game, né? Pouquíssimos dias, assim, horas, eu fui jogar outra coisa. Então foi basicamente 83 horas de jogo, 91 registrado pela live, mas foi basicamente enfurnado nisso. E isso é bom pelo seguinte motivo: eu estava focado no game, né? E com isso me deu a sigela ideia de que eu queria viver aquele mundo e assim foi feito, tá? Com relação à construção de mundo, que eu acho que é a primeira coisa que tem que ser abordada aqui nesse vídeo, cara, esse é pra mim o mais ambicioso mapa que eu já joguei no videogame, tá bom? Se nós voltarmos aqui pro game, tá bom? Vocês vão ver que o mapa ele é rodeado por áreas, né? Então nós temos ali ao leste Kaelid, no leste inferior, né? Nós temos Limgrave, que é onde nós começamos aqui no sul. No oeste nós temos Liurnia, no leste superior Montanha dos Gigantes e no centro a capital real. Lá no leste, lá no finalzinho, lá na ponta, perto do negócio que está dizendo o horário, nós temos Farum, tá? Que é o último mapa do jogo. E se você não for para caçar a Malenia, né? Que fica aqui no norte central, aqui na parte superior, tá bom? Então,
eu achei um mapa muito lindo em todos os seus âmbitos. Eu acho que é um mapa muito rico em termos de como ele conta a história dele sem ter diálogo. Eu acho que isso é uma coisa que a From Software evoluiu muito em Elden Ring, tá? A construção de mundo dele é uma parada que eu nunca vi no videogame. É um jogo que é repleto de referências, é um jogo repleto de curiosidades, é um jogo repleto de coisas interessantes e coisas muito bonitas para você ver. Então, a From Software nesse quesito está de parabéns, tá bom? Se vocês acharem esquisito olhando para cá, é porque meu monitor fica para cá, então eu olho para dar meio que uma colinha, né? Nós temos áreas vulcânicas, áreas de gelo, áreas com doença, áreas com florestas, áreas com pântano. Então é um mundo muito bem construído. E não além disso, nós temos a parte inferior do mapa, que conta com Abismo da Raiz Profunda, Rio Siofra e Rio Anlen. Como é que é o nome disso aqui? Rio Ainsel, tá? São as 3 regiões inferiores, tá bom? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, tipo, exploração e falta do que fazer não falta. Você, além dos boss que você encontra conforme você está andando, você tem catacumbas para você encontrar, você tem NPCs para encontrar, viajantes, e tudo isso para complementar esse construção de mundo que eu achei de um ponto inacreditável. E assim, eu venho de Dark Souls, eu venho de Sekiro, eu venho de Bloodborne, e joguei outros títulos como Dragon Age Inquisition, que eu tenho que zerar inclusive. Comecei ontem, na data da gravação desse vídeo, Red Dead Redemption, mas eu tenho certeza que Elden Ring vai ser um marco no quesito de construção de mapa, tá? Outro ponto que eu tenho que falar agora, e aí eu já vou entrar até numa certa polêmica dentro desse conteúdo, é com relação a gráficos do jogo. Eu joguei a versão do Xbox One S, que de acordo com as informações dadas pelos sites técnicos, estava rodando na casa dos 900p 30 com caídas para 25, tá bom? Minha experiência não foi impactada pelo fato de estar rodando a 30 oscilante, tá? Agora eu passei por alguns problemas, por exemplo, o Plácido Sax, que é um boss do jogo, ele bugou para mim, tá? Ele parou de atacar em um determinado momento. Eu tive um congelamento enquanto visitava a torre de Honey, né? E tive umas quedas de FPS na luta contra o Mog, acho que foi. Mas assim, esses foram os 3 relatos que eu posso contar para vocês que de fato impactaram a minha gameplay. Então assim, não é um jogo perfeito, infelizmente. Tá longe, por exemplo, do padrão de qualidade que Sekiro colocou, mas é um jogo que, dado o seu tamanho e entre outras qualidades, eu acho que isso não atrapalha o que o jogo vai ter a oferecer para vocês, tá bom? Dito isso, eu acho que o ponto que eu quero deixar para gameplay no final, então eu vou dizer agora sobre a trilha sonora, que eu acho que é uma coisa que tem que ser bem destacada. A compositora, pelo que eu vi, foi a Yuka Kitamura. Eu não sei em que parte ela simplesmente ficou de fato inteirada. Ela pode ter feito só músicas dos chefes e algumas pontuais, porque eu vi que tem mais gente creditada como compositor. Eu vou atribuir a ela, mas se eu estiver cometendo esse erro, né, saibam que dessa vez ela, a meu ver, parecia não estar sozinha. Então, Yuka Kitamura, como sempre, é a melhor compositora do mundo dos jogos, na minha opinião. Né? Ela consegue fazer temática gótica em Bloodborne, temática de Japão feudal, e agora ela consegue nos entregar uma trilha sonora à la Game of Thrones com uma excelente qualidade. O tema de Bloodborne, tá? Era muito marcante, né? Mas o tema de fato de Bloodborne era o da Cleric Beast, que é o que todo mundo lembra. Agora, o tema de Dark Souls 3, eu acho que se bobear era o mais impactante da franquia inteira. E talvez o Elden Ring tenha conseguido bater isso. O tema do Elden Ring é espetacular, tá? Então, a Yuka tá de parabéns aqui. É mais um trabalho excepcional que ela faz aqui. As músicas dos chefes estão sensacionais. É uma pena que, por enquanto, a trilha sonora não está em nenhum lugar para que você possa baixar ou mesmo ouvir via um YouTube. Por enquanto está travada a versão deluxe do jogo, que custa R$ 400. E aí eu ainda não consegui achar onde ouvir toda, como eu sempre faço com a franquia, né? O que foi uma pena. Então eu fiquei restrito a ter no jogo. Isso, inclusive, poderia ser uma coisa legal ser adicionada no jogo, né? Uma parte no menu inicial que você pudesse tocar as trilhas que você já foi liberando, já foi ouvindo. Eu acho que seria muito interessante essa adição nos jogos futuros, né? Mas enfim. Então com a trilha sonora, cara, sensacional. Eu achei impecável, sabe? Tipo assim, ela
botou alguns temas pra ficar repetindo também, pra não ficar compondo música atrás de música, atrás de música, atrás de música. Mas eu ainda acho que essa aqui deve ser a maior trilha sonora. Eu não contei quantas músicas tem, até porque eu não vi a lista. Mas eu penso que essa aqui deve ser a maior música, a maior trilha sonora da From, né? E provavelmente bateu até o Sekiro, que se não me falha a memória, tem mais de 50 músicas, né? Agora, uma coisa a relatar sobre performance que eu acho bom ressaltar só um pouquinho. A galera tá falando que esse jogo está ruim, mas ruim foi Bloodborne quando saiu. Isso foi um jogo cagado. Elden Ring teve problemas, tem problemas ainda, já melhoraram bastante, tem problema, mas nada se compara ao Bloodborne, tá? Você sabe o que eu tô dizendo? Em vez de você baixar a versão digital, se tiver a mídia física de Bloodborne, jogue-o sem atualização, pra você ver o que eu tô querendo dizer, tá bom? E é isso, beleza? Com relação a loadings, até para comentar um pouquinho sobre isso, os loads no Xbox One S levam mais ou menos seus 30 a 40 segundos, tá bom? Não é um tempo que eu acho ruim, ok? Sendo que eles acontecem geralmente quando você morre da Fast Travel, tem o load inicial, que é um pouquinho maior, mas nada do tamanho de um GTA V ou de um Red Dead Redemption, entendeu? Então dá para suportar tranquilamente, tá? Com relação agora aos bosses, para eu ir direto para o gameplay. Os chefes principais, eles são excelentes. Praticamente todos eles são excelentes, tá? O Aguel, o Godric, a Fera Pristina, o Radagon, Radan, Malenia, a Renala, todos esses chefes para mim e outros que eu agora não estou lembrando agora de cabeça, foram todos muito legais, muito maneira a luta com eles. O do Crisol, que é o capacete que gera ali para mim, é um boss que emblemático até, de tão simples que ele é, porque ele parecia apenas um cavaleiro e ao mesmo tempo não era, quando você vai derrotando ele ao final. Muita coisa que aconteceu em Dark Souls 3 foi puxada para cá, como as fases dos boss, né, que eu sei que começou no Bloodborne na DLC, mas o Dark Souls 3 que instaurou isso de fato. Então, foi aplicado aqui, inclusive nesses bosses inferiores, vamos dizer assim, mais corriqueiros, o que é bem interessante. E com relação a eles, eles têm uma certa repetição em alguns deles. Por exemplo, o do Crisol que eu citei, ele se repete algumas vezes com algumas variações. E o legal quando acontecem essas variações é que essas variações não acontecem simplesmente em armas que eles estão utilizando. Acontece, por exemplo, em como eles se comportam na luta. Você vai encontrar chefes que você já enfrentou algumas vezes que são até mesmo mais defensivos, outros são mais ofensivos, conforme as armas que eles usam, eles aplicam essa metodologia, eles vão tentar também te explorar com relação a brechas que você dá. Então, fique esperto porque eu achei legal que parece que há uma mecânica de resposta aqui que lembrou um pouco que tinha no Sekiro, de certa forma. Então foi interessante. O produtor, na época da entrevista, comentou que ele pegou muita coisa de Dark Souls, Bloodborne e Sekiro. Isso, de fato, eu vi aqui no jogo, tá? Por exemplo, as dungeons, que vai sempre ter um boss ao final, às vezes tem dois, tem aquele esquema dos cálices do Bloodborne, né? Só que funcional. Os cálices era uma proposta interessante, mas aqui foi de fato aplicado. O Sekiro, eu acho que emprestou para esse jogo o iframe dele, né? No rolamento, que tá preciso num grau que eu não vi, sacou? Eu gosto muito de como o Sekiro trabalha os frames para você poder esquivar e defender e tudo mais, mas acho que aqui tá aplicado num grau acima ainda, tá? E inclusive tiraram aquela ideia ridícula da agilidade do Dark Souls 2 que controlava seus iframes, né? Então, assim, há uma repetição de boss, mas ele dá uma diferenciada em grande parte deles, o que é legal. Você não enfrenta de fato o mesmo boss o tempo inteiro. Então, eu vi a galera criticando, entendo a crítica, mas pra mim ela não se mantém. Isso eu quero dizer, entendeu? Porque se eu for questionar com relação a isso, tá, beleza. Então Elden Ring tem um problema porque tem chefes que repetem, tá? Eu tenho certeza que eu não vou encontrar essa reclamação, por exemplo, ou no Bloodborne, ou até mesmo no God of War, que é basicamente matar o mesmo bicho em graus diferentes, assim, né? Tipo, tem o bicho base, o troll, tal, e matar esses bichos o jogo inteiro. Eu tenho certeza que essa reclamação não vai aparecer. Então, fica meio esquisito, né? Mas eu compreendo a reclamação. Só que eu acho que se você reclamar de Elden Ring por repetir, reclame de outros jogos também,
justamente por fazer essa repetição, né? Para mim, não é um ponto negativo, até porque há variações, né? Agora, voltando aos boss principais, sensacionais. E com a trilha sonora deles embarcada, né, no conjunto, espetaculares, cara. Eu acho que assim, os melhores. Se eu fosse fazer um top 10 de Souls-like da From que tem com seus chefes, eu acho que uns 3 ou 4 de Elden Ring aparecem nesse top 10. Talvez até uns 5. Né? Eu posso destacar a Malenia, principalmente, que eu acho que foi a que mais me marcou, porque eu fiquei muito tempo nela. Mas o meu favorito foi a Féria Pristina, por incrível que pareça. É um boss que tem um cenário espetacular, né? A trilha sonora sem descrição de como é linda aquela música. E o boss em si é muito bonito, né? O conceito dele é muito bonito. Então, fica aí já algumas menções de alguns chefes favoritos meus, né? Agora, vamos falar sobre o gameplay, né? O gameplay é mais embasado em Dark Souls, né? E é um jogo que ajustou-se muita coisa, até porque tem 3 para tomar como base, né? Agora, ele bebeu muito também, como eu falei, de Sekiro e de Bloodborne nesse quesito. E o cavalo dá uma adição muito interessante, porque há boss que são feitos para ser derrotados com o cavalo. O melhor caso é o Agel. Agel, para quem não sabe, difícil alguém não saber quem é, mas é aquele dragão do trailer que você encontra nessa região aqui de Lingrave, né? Nesse poço aqui, nessa parte aqui lagada, perto das ruínas queimadas por dragão. O Agel, você encontra ele ali. Ele é um boss basicamente feito para justamente você utilizar na base do cavalo. E eu acho interessante que há chefes que exigem que você aprenda determinada coisa. Por exemplo, esse dragão, ele, para mim, na minha interpretação, ele é para ser lutado com um cavalo. Assim como outros. Por exemplo, em Kaelid também tem um que é o mesmo esquema. Agora, há chefes, por exemplo, do Crisol, que é para você treinar parry. Ele é um boss muito para parry. Agora, há chefes que é para você usar as Weapon Arts, né, as cinzas da guerra. E há boss que é para você treinar pressão, que é o caso da Malenia. Então, assim, cada boss tem sua particularidade, mesmo os mais banais, né? E os inimigos mais rasos, como os Cavaleiros de Godric, por exemplo, que são os mais básicos que você vê em Engrave, eles possuem muita diferença entre eles. E aquele esquema de você ser mais agressivo, mais defensivo, se aplica a eles, ele tem uma abrangência de golpes muito maior. Se você distanciar muito, às vezes ele puxa um arco e flecha, se ele tiver esse item no inventário. Se ele estiver mais perto, ele puxa um escudo, e o escudo ele usa realmente para tentar te desarmar. Então, assim, eu acho que são adições muito interessantes com relação à variedade de gameplay que tudo isso oferece no jogo. O pulo aqui eu achei que não seria de um impacto tão grande, mas tá? Ele permite uma escala de exploração muito maior, ele permite uma escala de gameplay maior, afinal de contas você pode pular e dar um golpe de cima para baixo, o que vai talvez desarmar um inimigo com escudo, então vira uma estratégia, né? Então é um jogo muito redondo no gameplay. Com relação às armas, deixa eu voltar aqui para nossa telinha. Eu achei a quantidade de armas num grau inacreditável. Ó, começa aqui as armas que eu peguei, tá? Tô faltando ainda, tá bom? Mas olha a quantidade de armas que eu encontrei durante a minha jogatina. E tipos diferentes. Vai de chicote, a garra, a arco, a canhão, a negócio de mago, a escudos e pirili para lá, com referências. Por exemplo, esse aqui é a referência clara ao escudo do adjudicador lá do Demon Souls, né? Referência claríssima, melhor impossível. O formato é muito idêntico e ter um desenho e a habilidade dele é a mesma, inclusive, que é restaurar seus pontos de HP, tá? Então, a quantidade de armas está excepcional. Eu achei quase todas que eu usei funcionais. Obviamente acontece aquilo que umas são melhores do que outras, né? Aí você calha de escolher a que você prefere mais, tá? Eu achei também legal que há armas que afetam certos tipos de inimigos, por exemplo, o mineiro, né? Isso é puxado do Demon Souls, inclusive. O mineiro é mais afetado por martelos, né, golpes esmagadores, do que por armas cortantes, que é o caso da minha espada principal. Por quê? Quando você bate com essa espada aqui, ele bate e volta. Com o martelo não, ele bate e derruba o maluco. Então eu achei legal que são dinâmicas diferentes a serem feitas, né? Com relação a talismãs também, você tem uma quantidade considerável, tanto para usar atributos de defesa, quanto para você ganhar alma, quanto para você brincar no multiplayer, eu acho isso legal. Então
tem uma quantidade considerável também. De magias e encantamentos, eu só posso dizer pela variedade de que eu vi, porque eu não testei, eu não fiz uma build de mago, vou fazer na minha segunda jogada. Então, mas pela quantidade que eu vi e amigos que jogavam de mago, me parece que o mago aqui é uma classe de fato, assim como o arqueiro, ultra viável. Então não fique com problema de jogar de mago ou de arqueiro mesmo, tá? Pode fazer seu Legolas aí que eu acho que vai dar certo. Eu tava usando esse arco de polia mais 10, que é o nível máximo, com essa flecha básica, e eu tava tirando uma casa de 300 de dano de bichos lá do final do jogo. Então 300 de dano numa flecha, cara, você vai pensar que você pode dar 99 tiros, é coisa pra cacete, né? Mas é viável, isso que eu quero dizer pra vocês, tá? Agora, com relação ao level up, tá? Eu vi muita gente dizer, e não foi poucas, que Souls-like é um jogo sobre farmar. E não é. Souls-like é um conjunto de sistemas que dá a você uma luta justa contra o boss. Por que jogos como God of War não bebem de Souls-like? Porque é impossível você zerar level 1, entendeu? Agora, por exemplo, Nioh, que é mais próximo, você consegue. Agora, por exemplo, os Dark Souls mesmo, né? São os mais óbvios, né? Também. Então, qualquer jogo que entrega um sistema de luta para uma briga justa que você pode zerar tanto no nível 200 quanto no nível 1, ou com 2 escudos, que dá essa abrangência de combate, né? Atrelado a uma dificuldade um pouco acima da média, de fato, a dificuldade entra como um agregador para esses sistemas meio que funcionarem. Isso para mim é a definição de Souls-like, tá? Qualquer coisa que foge um pouco disso eu já não considero. Eu acho que isso é a graça do Souls-like. É você dar abrangência de gameplay e todas são viáveis. Quanto mais viável, que é o caso do Elden Ring para mim, foi cada vez melhor, né? E a From tem trabalhado muito mais nisso. Só que assim, para quem quer farmar, eu dou a dica de que não se prenda tanto a level. Level influencia de fato, mas vá atrás de dar upgrade nas suas armas, tá? Eu senti mais diferença em fazer a minha espada ser nível 25 do que eu estar nível 140, tá? Eu acho que se o level influencia mais do que a arma, é com relação às suas resistências, tá bom? Agora, com relação a dano, eu acho que o upgrade faz mais sentido. Mas também flutua, que por exemplo, os negócios de dano com arcano, eles escalonam melhor se você tiver um level alto de arcano, entendeu? Já que você não tem como evoluir. Então é meio que caso a caso, mas no grosso mesmo, evoluir a arma é o sistema que faz Elden Ring gerar a você mais dano, né? Então é isso, tá bom, gente? Eu acho que eu fechei todos os pontos aí. Se falhou alguma coisa, comentem aqui embaixo. Se eu deixei alguma coisa de fora ou equivoquei, vamos debater, tá bom? Mas essa é minha review com relação a Elden Ring, tá? Eu falava antes do jogo sair que Elden Ring seria o meu jogo do ano e não foi diferente disso. Elden Ring se tornou para mim já o meu jogo do ano. Acho difícil ter algum jogo que vai batê-lo com relação a isso. Tem que esperar no máximo Starfield para ver o que vai acontecer. Mas tirando o Starfield, eu penso que mais nenhum game chegará nesse nível de construção de mapa, de trilha sonora, de qualidade artística gráfica, de gameplay e tudo mais junto num conjunto para entregar uma experiência de 80 horas interessante, cativante, abrangente e excelente. Eu não falei com relação à história ainda, porque esse é um ponto que eu ainda estou estudando, tá? Então eu tenho que entrar mais nesse mundinho, pegar os itens direitinho, ler os itens para saber se a história é boa ou não. E isso eu faço sempre depois que eu zero o jogo. Só que como depois que eu zerei o jogo eu fui descansar um pouco, eu acabei não fazendo a tempo desse vídeo. Mas dentro do que eu lembro da história do jogo, assim, principalmente o que é contado pelos personagens principais, uma história boa. Uma história muito boa, na real. Uma história muito boa mesmo. Tem trama de traição, tem trama de redenção, tem trama de briga de família real. Tem uma penca de coisas que lembra até um pouco Game of Thrones mesmo. Talvez o J.R. Martin ele entrou nesse quesito, né? De agregar essas paradas nesse mundo, né? Mas minha nota para Elden Ring, quando eu fizerei o jogo, eu dei 10. Mas mesmo assim, né, eu fiquei um pouco relutante de fato de dar 10.
Só que eu pensei, eu falei, pô, vou diminuir um pouco a nota, né? Lembrando que minha nota aqui não é uma nota de qualidade técnica, né? É uma nota com relação ao que eu penso de recomendação, né? Agrego tudo e falo, esse jogo eu tenho tantos por cento de recomendação. Mas eu pensei em botar 97 nesse vídeo, inclusive eu tá até no meu papelzinho aqui que eu tava usando como cola, mas eu não consigo dar algo diferente de 10. E eu entendo que não vai dar, entendeu? Principalmente puxando quesitos técnicos. Mas o que Elden Ring fez, cara, é raro e tem que ser louvado. Então minha nota para Elden Ring é 10 com o selo macetável que a gente vai estrear aqui nesse canal, beleza? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço, é um vídeo de quase 30 minutos, mas eu espero que vocês tenham curtido. Aqui quem fala é o Crusher, um forte abraço a todos vocês. E não esqueça de comentar aqui embaixo, deixar o like, se inscrever. Valeu, falou, fui!